Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. E na nossa aula de hoje falaremos sobre condicionais. Primeiro, o que são condicionais? O que são sentenças condicionais? Conditional sentences, orações condicionais, em inglês, são sentenças, frases que expressam uma condição. O próprio nome já nos dá uma dica. Condicional tem a ver com condição. Ou seja, quando conversamos com alguém ou escrevemos algo, nós podemos falar ou escrever sobre condições. Então, quando falamos de orações condicionais, teremos sempre uma condição com um resultado possível. Em língua inglesa, nós temos 4 condicionais. São essas que estão aparecendo aí pra gente. A condicional tipo 0, zero conditional. First conditional, que é a primeira condicional. Second conditional, a segunda condicional. Third conditional, a terceira condicional. Também chamadas de condicional do tipo 0, condicional tipo 1, condicional do tipo 2 ou do tipo 3. Tá? Elas podem aparecer aí com esses nomezinhos um pouquinho diferentes, mas se referindo à mesma coisa. Essas são os quatro tipos de sentenças condicionais. Hoje estudaremos duas. A primeira é zero conditional, condicional 0. Ela vai ser usada para indicar fatores verdadeiros que ocorrem com frequência e ainda é empregada para dar ordens. Então, quando eu tenho uma condição com uma consequência, um resultado provável, verdadeiro, eu uso a condicional do tipo 0. Como reconhecer ou como escrever uma frase nessa condicional tipo 0? Eu preciso do if, que é uma característica de todas as condicionais, é o nosso se, e preciso que as duas orações, a oração condicional e a oração principal, estejam no presente simples, simple present. Por exemplo, if I study a lot, I get tired. Se eu estudar muito, fico cansado. Nós temos uma verdade, algo verdadeiro. Quando se estuda muito, fica-se cansado, sim. Então, algo verdadeiro. Nós temos a presença do if, o nosso se, e temos as duas orações no presente simples. O outro exemplo diz: if you need help, talk to your teacher. Se você precisa de ajuda, fale com o professor. Mais um exemplo de condicional do tipo 0. Outros exemplos para o uso da condicional do tipo 0. Nós temos, if you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Isso é fato e desconheço alguém que possa fazer algo diferente disso. Se você aquece o gelo, ele derrete, é uma verdade. Por isso a estrutura da frase é do 0 condicional. E para a construção dessa frase, nós temos duas orações, a oração principal e a oração condicional. Já disse isso, estou repetindo para reforçar aí. No caso do gelo, a condição é aquecer o gelo. Se ele for aquecido, o resultado aí inevitável é que ele derreta. It melts. If you heat ice, se você aquecer o gelo, it melts. Tá? Eu posso também inverter a ordem das frases. Falar as orações trocando elas de lugar. Por exemplo, ainda no exemplo do gelo, ice melts if you heat it. Gelo derrete se você aquecê-lo. Então, posso também fazer essa inversão das orações e o sentido continua o mesmo. Outro exemplo. If it rains, the grass gets wet. Se chove, ou se chover, a grama fica molhada.
também é uma verdade, algo verdadeiro, e não pode ser mudado. Se chove e não tem nenhuma cobertura, a grama fica assim, molhada. Posso também inverter as orações e dizer ao contrário. The grass gets wet, a grama fica molhada, fica úmida, if it rains, se chover. Outros exemplos da condicional tipo 0. If ice cream gets warm, it melts. Se o sorvete aquece, derrete. O mesmo caso do gelo. E também posso inverter a ordem das orações. Ice cream melts if it gets warm. Sorvete derrete se for aquecido. Mais alguns exemplos. If you freeze water, it turns into ice. Se você refrigerar, se você congelar a água, ela vira gelo. Também é algo verdadeiro, sem possibilidade de alteração desse resultado. Então, a consequência tem esse resultado que não pode ser modificado, é uma verdade. O próximo exemplo. If you heat water at 100 degrees, it boils. Se você aquece a água a 100 graus, ela ferve. If students miss an exam, the professor fails them. Se os alunos perderem o exame, o teste, o professor os reprova. If my wife has a cold, I usually catch it. Se a minha esposa pegar um resfriado, eu também pego. Outra condicional, eu já disse que elas são 4, nós falaremos de 2 hoje. A segunda é essa, chamada de first conditional, primeira condicional, ou condicional tipo 1. O que vai diferir da condicional tipo 0 para a condicional tipo 1? Para a primeira condicional, nós teremos uma indicação de possibilidades, tá? Ações futuras prováveis. Na do tipo 0, verdades, resultados verdadeiros. Na condicional tipo 1, teremos possibilidades, opções de resultado, algo que pode ou não acontecer. Então, são futuros prováveis, nada certo. A estrutura vai ser assim, a presença do if, que é o nosso se, presente simples e o futuro simples também. Então, teremos uma oração no presente simples e outra oração no futuro simples. Temos aí o exemplo. If the weather is nice, I'll go to the park. Se o tempo estiver bom, eu irei ao parque. Nessa situação, nós temos algo provável, não é certo. Se o tempo estiver bom, aí eu posso ir ao parque. Se o tempo estará bom ou não, não sabemos. Se a pessoa vai ao parque ou não, também não sabemos. Tem a possibilidade, mas nada 100% concreto. Outros exemplos. If you buy one of these books now, I can get you a good price for you. Se comprar um desses livros agora, conseguirei um bom preço para você. If I go to London, I can buy an English guidebook. Se eu for a Londres, eu posso comprar um guia de inglês. Eu mencionei o futuro simples. Precisamos do simple present, presente simples, e do futuro simples também dentro das nossas frases para a construção de primeira condicional. Então, o que é o futuro simples? Também chamado de future simple ou simple future. É um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer. Então, na primeira condicional, falamos de possibilidades futuras, por isso a presença do futuro simples, a presença do will. O will vai ser usado para falar de algo que ainda não aconteceu, mas poderá sim acontecer no futuro. Como é que eu escrevo frases no futuro simples? Preciso do auxiliar will junto com um verbo. Por exemplo, they will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. Então, nós temos aí uma ideia de futuro. Não compraram ainda, mas provavelmente comprarão.
We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Esse é o futuro simples. Falar de ações do futuro com a presença aí do will nas nossas frases. Voltando para a primeira condicional, eu trouxe mais alguns exemplos. E aí nós temos mais um exemplo, na verdade. If I study, I will pass the exam. Observem aí o will bem claro. Will pass. Se eu estudar, eu passarei nos meus exames, nos meus testes. Eu posso também, dentro de qualquer uma das condicionais, essa regra serve para todas, eu posso inverter as orações e falar a mesma frase ao contrário. I will pass my exams if I study. Eu passarei nos meus exames, nas minhas provas, se eu estudar. Então, estamos falando aí de situações possíveis, de um resultado possível, mas a consequência, né, de passar no exame depende muito dessa ação, dessa condição de estudar. Então, nós temos uma situação provável, não é uma situação certa. Também posso utilizar a minha sentença condicional na forma negativa, quando nós encontramos essa palavra want. É a forma negativa do will. Por exemplo, if the company doesn't make a profit, they won't give me a bonus. Se a companhia, né, se a empresa não fizer aí um lucro, eles não me darão um bônus. E aí o want, para formular essa negativa, de que não me darão um bônus. Aí a gente tem a estrutura da primeira condicional com essa negativa do futuro simples. Mais exemplos. If I wake up late, I will miss the bus. Se eu levantar tarde, perderei o ônibus. If it's sunny, we'll go to the park. Se fizer sol, nós iremos ao parque. If I find your email, I will send you the picture. Se eu encontrar o seu e-mail, te mandarei as fotos, as imagens. Observem aí onde está escrito main clause result, que é o resultado, a presença do will em todas, que é o nosso futuro simples, e na if clause, a condição, nós temos a presença do presente simples, tá? São estruturas, características da primeira condicional usada para falar de ações prováveis, um resultado aí provável, que talvez aconteça. Tá? Então, até aqui tudo bem? Vamos fazer então um apanhado do que é isso. Professor, o que foi mesmo que a senhora falou? O que são sentenças condicionais? São sentenças que expressam, que falam sobre condição. A condicional tipo 0, zero conditional, indica fatos verdadeiros que ocorrem com frequência. Já a condicional tipo 1, first conditional, primeira condicional, indica possibilidades ou ações futuras prováveis. Um exemplo de condicional tipo 0, if you heat ice, it melts. Se você aquece gelo, ele derrete. Um exemplo de condicional tipo 1, if it's sunny, we'll go to the park. Se estiver ensolarado, iremos ao parque. Tudo bem, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre condicionais. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Para saber mais, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a próxima!